Olá, muito boa noite a você. A partir de agora estamos chegando com o nosso podcast Podivisão. E o nosso canal Podivisão está recebendo e estreando, claro, esse super canal com o testemunho de uma pessoa incrível, direto de São Paulo, capital, William Lopes. Tem uma história impressionante de vida e uma história de relação com Deus que vai tocar você. O Podivisão, o objetivo dele, na verdade, é poder trazer aqui fatos, histórias, testemunhos, também no aspecto empresarial, divulgar a sua empresa. Ele tem, o Podivisão, um canal muito aberto para você trabalhar. Mas hoje no Podivisão nós estamos recebendo a visita do William, que ele é da Fonte, é uma empresa, a empresa que ele tem no Brás, né, em São Paulo, e é sensacional essa empresa do William, que você está acompanhando, inclusive, vamos botar na aberta para a gente aí na geral, está na geral aí, a câmera geral você já está vendo na TV, esse é o nosso amigo William, você está vendo ele aqui do meu lado, e ele vai trazer essa história maravilhosa nesta quarta-feira, dia 5, você que está em casa agora, nesse horário da noite, chegou do teu trabalho, preste muita atenção na história de vida do William, porque eu tenho certeza absoluta que se você não tem, talvez, da tua família, alguém que passe pelo que ele passou, você pode conhecer alguém que esteja passando isso, alguma família que esteja passando pelo que ele passou. E eu tenho certeza que o testemunho dele e a história dele vai ajudar muito você. Uma história de superação, uma história de transformação. E por isso que agora quero trazer já o primeiro boa noite dele. William, obrigado por estar aqui, direto de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Marcos. Um prazerzão, uma honra estar aqui com vocês. Uma promessa de Deus se cumprindo aqui. Deus disse para mim que ia sentar no meio dos príncipes da terra. E aqui estou eu. Que maravilha. E é um prazer poder compartilhar minha história de vida, que se encaixa com... Acredito que 95% do povo brasileiro se encaixa com a minha história. Pessoas humildes, comunidades, dificuldades, com dependência familiar preso, enfim. Tudo uma trajetória aí de muita luta e superação. Mas Deus hoje me levantou como um canal de bênçãos para poder alcançar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. Ou tem parente, ou tem familiar que estão passando pela mesma situação. E mostrar para essas pessoas que são capazes. Deus, ele pode mudar a história de qualquer pessoa, basta a pessoa querer. E eu estou aqui para contar para essas pessoas como prova viva que Deus, ele muda a vida e muda a história e restitui família e dá direção e coloca nós como um pilar para poder levar para outras pessoas o que Deus faz na nossa vida. É um prazerzão estar aqui. Maravilha. E você pode acessar o nosso canal Podivisão, é @podcastpodivisão, né? Então, o @podcastpodivisão, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva para você receber as notificações, para você receber os nossos podcasts, para que você possa acompanhar e para que também você possa participar conosco. Eu espero a tua sugestão, porque você entrando no canal, vai no chat. Mesmo que a gente veja depois, não tem problema, dê a sugestão, deixe o seu contato. Se você também quer participar desse podcast, também deixa o teu nome, deixa o teu contato. De repente você tem uma história de vida maravilhosa que nós podemos trazer aqui. Eu tenho certeza absoluta que nesse Podivisão nós vamos abrir a sua visão em relação à vida. E hoje é o que vai acontecer aqui. Abrir a tua visão para a vida, para aquilo que você pode viver, que é o mais importante nesse momento aqui. William, primeiro eu gostaria de saber, assim, de você, daqui a pouco nós vamos estar mostrando o vídeo aqui da sua história, você tem um resumo da história da sua vida, que inclusive está nas redes sociais, está no canal do YouTube, nós vamos mostrar aqui. Mas eu queria saber de você, assim, quando você... Como é que foi a tua relação quando criança, com a tua família? Como é que você cresceu em meio ao quê? E o que você pode começar a falar um pouco dessa situação, de quando você começou a se entender, vamos falar assim, isso é com a gente mesmo, quando a gente começa a se entender por gente, por quem sou eu? Sim. Como é que foi isso na sua vida? Vamos lá, Marcos. Eu vim de uma comunidade de Guarulhos, São Paulo, comunidade muito carente. Eu me conheci por gente muito novo, porque eu tive que se tornar homem muito novo. Eu venho de uma família com 11 irmãos. Minha mãe criou os 11 irmãos sozinha, praticamente, sem pai. Nós fomos criados sem pai. Numa comunidade onde era normal, na época, 6, 7 anos, você acordar para ir para a escola e ver pessoas mortas, droga, briga, sem uma referência de um pai dentro de casa. Eu mais meus irmãos novos, os mais velhos cuidavam dos mais novos. E então, às vezes, tinha o café, mas não tinha o açúcar.
Tinha um pão, às vezes não tinha manteiga. Minha mãe saía às vezes 5 da manhã, voltava 8 da noite. Às vezes tinha dia que eu não via minha mãe. Muitas vezes minha mãe foi dormir com fome para dar de comer para nós. E foi criado nesse meio, sabe? De violência, de dificuldade, sem oportunidade. Então eu tive que me se tornar homem cedo. Com 7, 8 anos de idade, eu já ia para a avenida para tomar conta de carro, ajudar os pessoal a estacionar na feira para poder levantar uma grana. Porque, assim, minha mãe não tinha condições de dar nada, somente o essencial. Às vezes o básico faltava, ela não conseguia. Então, para nós termos a nossa linha, uma chuteira, as coisas, nós tínhamos que correr atrás. Então, eu engraxava sapato desde cedo, já vendi sorvete. Foi o nosso primeiro emprego, acho que todo mundo se identifica. Então, foi desse jeito que eu me criei num ambiente desse. E gostava de jogar bola, às vezes eu jogava bola para poder me alimentar, porque às vezes não tinha em casa. Então, minha infância foi essa, sem uma referência de um pai dentro de casa. Então, fui criado praticamente na rua, né? Na rua, assim, muita dificuldade. E eu tive que largar o estudo cedo, porque eu não conseguia conciliar o estudo com o trabalho. E eu lembro com 15 para 16 anos ali, eu, querendo ou não, o mundo que eu vivia ali, e eu não tive oportunidade com futebol, e sem estudo, o crime me abraçou. Eu me deixei levar. Por mais que minha mãe ensinou princípios evangélicos. Minha mãe ensinou todos os princípios. Minha mãe deu toda a educação. Mas, mesmo assim, você se deixa levar pelas amizades, pelo ambiente, querendo ou não, te carrega para aquele lugar. Muitas pessoas ali viam a minha situação. E ali eu fui, sem oportunidade no futebol, sem trabalho, sem estudo. Aí comecei com umas amizades. Conheci a droga, conheci o crime. E ali eu me afundei, dos meus 16 anos até meus 32 anos, 31, que eu fui preso, né? Que vai contar a história. Mas nesse meio tempo, Marcos, eu tinha aqueles picos de lucidez que minha mãe me ensinava. Então, às vezes, eu comecei a usar droga para me poder estar enturmado com as pessoas. Como você ser aceito por eles. E ali eu estava indo e me deixava levar por aquilo, até o momento que eu percebi que eu estava dependente daquilo, que eu tive que fazer outras coisas, mentir, fazer várias outras coisas para poder manter aquele vício. Foi na onde que eu me perdi. Às vezes ficava dias na rua sem tomar banho, às vezes não tinha o que comer, já cheguei ao ponto de procurar bituca de cigarro no chão para poder fumar. Eu vivi nessa situação, descalço, uma situação muito complicada. E às vezes eu tinha um pico de lucidez, tentava ir para a igreja, tentava me firmar na igreja, os princípios da minha mãe que ela me ensinava. E ali eu ficava por um tempo, 6, até 1 ano eu conseguia ficar firme, mas depois tinha aquelas recaídas e voltava tudo de novo. E numa dessas idas e vindas, com 23 para 24 anos, eu conheci minha esposa. Eu estava trabalhando numa empresa, estava indo para a igreja, conheci ela. Aconteceu de ela engravidar. 2 filhos, depois eu comecei a ter essas recaídas de novo, já casado. E aí ela passou todo o processo comigo. Ela é uma menina jovem, eu também jovem. Às vezes ela é grávida, me buscava na biqueira. E eu ficava 3, 4 dias na rua. Chegava a encontrar arma dentro de casa, aquelas coisas tudo. Ela passou todo esse processo comigo. Mas uma coisa que eu tinha comigo é os princípios da minha mãe, né? Que ela lembra, toda mulher para mim é guerreira, principalmente minha mãe. Então, minha mãe sempre me ensinou. Então, tinha os princípios de valores, que não é levantar a mão para a mulher, não falar palavrão dentro de casa. Por mais drogado que eu tivesse, eu chegava em casa, ela cuidava de mim. Então, não tinha discussão nenhuma. Ela sempre foi uma mulher muito sábia dessa parte. Ela sempre tentou me resgatar. E foi aí que nós foi se criando. Às vezes tinha um pico de lucidez, às vezes ficava na rua. E eu fui crescendo nesse ambiente. Até que em 2016 eu fui preso, Marcos, lá em Minas Gerais. Fui para lá, envolvido com droga, com crime, com tráfico. E aí passei esse documentário que eu te mandei, né? Vamos mostrar daqui a pouquinho. Vai ser mostrado. E eu fui para o estado de Minas Gerais, 16 horas de viagem. Acabei indo preso lá e caí numa das piores prisões que existe no Brasil, que é por regime RDD, que significa Regime Disciplinar Diferenciado. Nessa prisão, é uma prisão pequena, só tem 7 celas para as pessoas entenderem.
E lá não tem droga, não consegue entrar droga, porque todo dia de manhã e à tarde os agentes penitenciários entram na cela, é só 7 celas, então eles têm um controle total do presídio. Então não entrava droga, não tinha televisão, a única coisa que podia entrar lá era a Bíblia. E eu passei por esse presídio por 4 anos. E lá nesse presídio eu fiquei sem ver minha mãe, sem ver minha esposa, sem ver meus filhos. Os 4 anos? Os 4 anos, sozinho, só eu e Deus, nesse regime. Banho de sol era 2 vezes por semana só, num quadradinho de 5x5. Era um presídio que comportava ali 120 presos, 110 presos. Então era um presídio muito pequeno e era um regime muito difícil. Então eu passei por tumulto de rebelião, já cheguei a ficar 2 dias dentro de uma cela, sem roupa com os outros presos, gás de pimenta, bomba. Então todo um processo. E foi ali que eu tentei o suicídio por 2 vezes, Marcos. Tentei o suicídio por 2 vezes dentro desse presídio. Porque assim, eu estava lá, mas eu tinha uma família aqui fora, minha esposa e meus filhos. E eles sofreram muito. E eu só tinha contato com eles através de carta. Então, assim, minha esposa, cuidando dos meus 2 filhos pequenos, às vezes chegava as cartas para mim lá, pô, não tem o que comer, nós estamos vivendo de cesta básica da igreja. Isso tudo me afetava muito. Por mais que eu era atrapalhado na rua, mas quando faltava alguma coisa dentro de casa, eu corria, fazia uma coisa ou outra e trazia alimento para dentro de casa. Nunca deixei faltar nada. Agora você dentro do presídio, com os pés e as mãos atadas, sem poder fazer nada, e você vendo as pessoas que você mais ama no mundo sofrendo de uma forma absurda. Que minha esposa mandava carta e falava às vezes que não tinha alimento para dar para os meninos de manhã. E eles estão vivendo de cesta básica. E aí quando eu fui preso, Marcos, você vê, minha esposa com os 2 filhos pequenos, o meu sogro, minha sogra tiveram problema de saúde, meu sogro deu mal de Alzheimer, minha sogra deu AVC, meus 2 filhos pequenos dentro de casa, minha esposa tendo que tomar conta de tudo isso, com o marido preso, as pessoas em volta tudo dizendo para ela, o que você está fazendo com ele? Abandona ele, larga ele para lá, isso aí não tem futuro. E ela lutando pela família dela, com Deus, e eu lutando lá dentro para poder ficar vivo. E às vezes ela falava que tinha que tirar a fralda dos meus sogros para poder pôr nos meus filhos, que não tinha a fralda para usar. Às vezes tinha que acordar até meio-dia para pular o café da manhã porque não tinha. Até que meu sogro chegou a falecer. E você preso? E eu preso. Faleceu, você estava preso? Sim, já estava preso. Tudo esse processo e chegava para mim lá, sabe? Através de cartas, eu sem ver ela. E eu achava que eu era culpado daquilo tudo. E lá dentro eu caí em depressão profunda. Tomava 3 remédios tarja preta. Tomava, quem conhece, clonazepam, diazepam e tripetilina. Nossa. E esses remédios já não estavam fazendo efeito para mim. Então eu trocava a minha alimentação para o remédio dos outros presos. Que lá não entrava droga, então a única coisa que tinha lá era remédio. Então, às vezes, eu deixava de me alimentar para me poder viver topado, porque eu não estava aguentando mais aquela situação. E aí, eu fiquei sabendo que meu sogro faleceu, minha sogra mal de Alzheimer. Chegou um ponto de minha esposa, Marcos, pensar em tirar a vida de todos de dentro de casa. Envenenar a comida e chegou a esse ponto. E ela não está suportando. E eu lá dentro também. Tentei o suicídio por 2 vezes, né? De madrugada. E lá foi onde que eu tive um encontro com Deus, mano. Encontro verdadeiro, assim, sabe? Não o que sua mãe fala, os pessoal que se ensina, ou que você ouve falar. Encontro, tete a tete com Deus mesmo, assim. Porque chega um momento que você não aguenta mais. Você perde a morte, você tenta. Fala, meu Deus, por que eu tô vivendo tudo isso? Se eu tenho um propósito aqui, fala comigo, faz alguma coisa que eu não tô aguentando. Eu cheguei ao limite de passar semanas e semanas pedindo a morte pra Deus, mano. Não conseguia, os pessoal tomava conta de mim pra me não deixar sozinho. E eu fiquei desse jeito, tendo crise de choros, crise de ansiedade, pedindo para Deus me tirar de lá para poder cuidar da minha família ou tirar minha vida desse lugar. E é um ambiente que você não recebe ali dentro da cela, dividindo com outro detento. Você consegue receber algum apoio? O cara não faz isso, tal, não? O cara sim, não fala, sim. mas... Lá os pessoal que deixavam, né? Os pessoal batia papo, escrevia as cartas para mim, que eu não tenho muito escrita, eu não tenho muito estudo, né? Eu tenho até a 6ª série. Então os pessoal me ajudava com carta. Tinha carta que os agentes penitenciários não deixavam entrar para mim, que era carta pesada, para não me afetar mais, devido às notícias. E os presos, querendo ou não, se ajudavam muito. Mas era uma coisa minha, que eu não tinha mais vontade de viver, achava que para mim ele era meu fim. Achava que não tinha mais como, porque agora, ex-dependente químico, ex-presidiário, o que eu ia fazer se eu não tinha estudo? Quando eu saísse de lá, o que eu ia fazer da minha vida? E eu fui vivendo desse jeito lá, sem perspectiva. Mais dias, às vezes queria arrumar confusão, queria arrumar alguma coisa para mim poder tirar minha vida.
Até que um dia, Marcos, entrou um pastor em atividade dentro da cela que eu tava. Um pastor que já estava na atividade, já fazia 5 anos nas ruas. Surgiu um mandado de prisão para esse pastor. E ele relutou para poder se entregar. E aí ele se entregou e caiu na mesma cela que eu. Ele entrou lá com uma Bíblia. E quando ele me viu dentro da cela, ele falou, agora eu entendo por que eu vim para cá. Quando ele me viu, ele falou que tinha me visto num sonho, né, dele. E nós nunca tínhamos se encontrado. Poxa vida. Aí ele começou, levou a Bíblia, aí começou a me ensinar da Bíblia, e começou a falar comigo de Jesus. Aí pediu outra Bíblia, aí me deu uma Bíblia de presente. E ali nós foi conversando, eu fui melhorando. Aí as notícias começaram a melhorar aqui de fora. Minha esposa já mandou uma carta e falou, consegui arrumar um serviço no aeroporto de Guarulhos. E eu comecei a ficar firme com ele lá dentro da cela. Aí nós começamos a fazer culto dentro da cela, com os outros presos. Quando você foi preso, você já tinha os 2 filhos? Já. Tá, Já tinha os 2 filhos, mano. Já tinha e minha filha estava com 6 anos, meu filho estava com 4 anos. Então, assim, eles ficaram... Cara, e qual é a sensação? Pô, sei lá se a minha pergunta é idiota nessa hora, mas assim... Cara, qual que é a sensação quando te abordam, né? Pô, você tá preso e tal, que aí a gente fala, né, caiu a casa. Cai a casa. O negócio, você fala assim, poxa, e agora, cara? Isso o que passa na tua cabeça? Começa a lembrar do filho, da esposa? Na hora, na verdade, você tá na adrenalina ali, né? Você não tem muita noção do que tá acontecendo. Na hora você era aquela vida que eu queria, que tava me satisfazendo na hora, que era tráfico, dinheiro. Na hora que eu tava vivendo aquela vida, na verdade, eu nem lembrava da família. Minha mente era totalmente diferente. Minha mente era curtir, fazer o que tinha que fazer e não tava nem com nada. Quando você vai preso, que passa, tem toda uma burocracia para você chegar no presídio e tal, aquela coisa. Tá? Mas quando a gente escuta, igual em filme, escuta aquela cena, plá, trancar a cela assim. Ali ainda assim você tava na adrenalina? Ainda tava na adrenalina tal, ali. Aí vai foi cair depois na de uns ficha. 6 meses ali que você vai vendo, vai passando por os processos, você vai sentindo saudade, você vai caindo, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? Saudade dos filhos. Entendi. Porque quando você tá ali na adrenalina da farra, por exemplo, antes de você estar bagunçando, você tá ali na adrenalina, você não tá nem pensando, você tá querendo ver seu momento, os seus prazeres na hora. Aí depois você vai preso, você sabe que tá preso. Você tá ali, sabe, não tem pra onde sair. Mas você ainda tem que pensar, pô, vou sair daqui rápido, não vou ficar muito tempo. Amanhã ou depois eu tô solto. E aí vai passando um tempo, e aí você começa a vir a lembrança dos seus filhos na sua mente. Pô, vai vir a lembrança da sua esposa, vai vir a lembrança da sua mãe, vai vindo tudo aquilo na sua mente e fala, poxa vida, hein, meu? Pessoas que me amavam estavam ali. Aí você acha que tinha os amigos não mandam uma carta, não mandam um sabonete. Você fala, poxa, na verdade eu estava dando valor para as pessoas que não me davam valor e deixei as pessoas que me amavam de lado. Essa é a pura verdade. E aí você começa a se arrepender de tudo que você fez, né, Marco? Você começa a se arrepender de tudo que você fez. Poxa, era para me ter dado mais valor para minha mãe, era para me ter dado mais valor para meus irmãos, era para me ter dado mais valor para meus filhos, para minha esposa, porque ele estava comigo. Mas infelizmente já não pode fazer. Aí você começa a sofrer pelas suas atitudes. Você se sente culpado de tudo, do sofrimento dos seus irmãos, do sofrimento da sua mãe. E essa é a verdade, você é culpado, né, meu? Porque assim, só a mãe sabe o que passa. Já trazendo também tudo que aconteceu essa semana que nós vimos no Rio de Janeiro. Eu discordo de qualquer pessoa em sã consciência, discorda que um rapaz que está no crime faz. Que um criminoso faz. Ninguém concorda com crime, ninguém concorda com o tráfico, ninguém concorda com uma pessoa faz disso de errado. Mas por trás, Marco, de um criminoso, por trás de um bandido, por trás, tem uma mãe que ora. Mas cada um vai colher das suas consequências. Foi aquilo que ele escolheu, ele vai ter consequência. Eu tive minhas consequências. Mas eu sei que por trás de cada um daqueles ali tinha uma mãe que orava para os filhos sair daquele mundo. E ela sofre mais do que eles. Eles não têm noção tanto que a família sofre. Eles estão vivendo a vida deles, estão vivendo o momento deles. Não estão nem aí se está vivo ou se está morto. Mas a família que sofre por trás, os irmãos, o parente. Então, assim, da mesma forma que Deus mudou minha vida, Deus pode mudar a vida dessas pessoas que estão nesse mundo também. Enquanto tem vida. Mas nós sabemos que cada um vai colher das suas atitudes. E eu aprendi isso. A lei do retorno. Eu fiz muito mal para muitas pessoas. Graças a Deus não carrego o sangue de ninguém na minha mão. Mas eu vendia droga, destruía famílias, já assaltei pessoas.
Então, Você- assim, Marcão, assim, eu paguei todo esse preço. Não só foi eu, mas toda a minha família, sabe, velho? E Você acha que o traficante ele é um assassino coletivo, em massa, porque ele vende essa droga, Sim. essa pessoa morre às vezes, muitas vezes. sim, na destrói droga? famílias. Hoje eu vejo dessa forma. Na hora não, na hora você quer pegar o dinheiro, você não tem tá nem como com ver, nada, né? você não... Então, assim, eu agradeço a Deus por ele ter me dado mais uma oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. E Deus me deu essa oportunidade. Quando esse pastor chega lá, eu te interrompi para voltar, mas quando ele entra, quando esse pastor chega na igreja, que ele entra que ele entra na cadeia, que ele vai para tua cela, que ele conta do sonho, que ele começa a trabalhar isso em você, que ele começa a vivenciar isso com você. É nesse momento que você entende que a sua vida começa a mudar? Eu entendo. Ali eu entendo porque eu comecei a ver a mão de Deus em tudo. Porque quando ele chegou, você já tinha essa consciência da saudade de que, Já. poxa vida, o que eu estou arrumando com a minha vida? Ali na hora que Você ele já chegou, eu tinha tava no meu essa pior consciência. momento, né? Do presídio. Já tinha passado 2 anos e meio para 3 anos. Tava no meu pior momento. No presídio que eu tinha acabado de tentar o suicídio. Não tava querendo mais nada com a vida. Para mim, o que acontecesse, acontecia, mas eu pedia a morte todos os dias. Depois que ele chegou lá, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ver todas as pessoas que passaram por vários processos e Deus conseguiu mudar a vida das pessoas. E eu comecei a entender que Deus ele podia usar tudo aquilo ao meu favor. É o que está acontecendo hoje. Porque hoje, Marcos, muitas pessoas passam pela situação que eu estou passando, que eu passei. Muitas pessoas estão vivendo hoje isso, com a ilusão do crime, com a ilusão da bebida, da droga, com a ilusão de amigos, com a ilusão de deixar a família de lado e dar valor aos amigos. E sabe que está invertendo a situação. Hoje eu posso mostrar para as pessoas que eu vivi, eu passei por isso, eu sou experiência viva disso. Que nós fazemos as coisas erradas e temos uma consequência muito grande disso, das nossas escolhas. Então eu posso mostrar para as pessoas qual que é a escolha certa. E todo mundo sabe, na verdade, qual que é a escolha certa. Quer estar do lado da família, mas às vezes você prefere desagradar a família para agradar amigo. Mas você sabe, na hora que o calo aperta mesmo, como nós disse, quem vai estar do seu lado é seu pai, é sua mãe, é seus irmãos, é seus filhos, é quem te ama de verdade. E os amigos, na verdade, eles vão correr, porque eles têm a vida deles, eles têm os problemas deles, e ele não quer mais um problema. Então, nós é bom enquanto nós é útil, quando nós temos dinheiro, quando nós estamos na porta do bar pagando, quando nós estamos servindo droga, aí nós somos bons. Mas quando acaba tudo, quando você cai na lona, você é esquecido. Eu fui esquecido lá dentro. Eu sei a dor do esquecimento, eu sei a dor da solidão, eu sei a dor da perca, eu sei a dor da saudade. Aí fala, pô, William, por que você se tornou essa pessoa hoje? Porque eu aprendi tudo isso, mano. Então, assim, eu aprendi da pior forma possível. Eu aprendi da pior forma possível. Por isso que hoje eu dou o maior valor para minha esposa, dou o maior valor para minha filha, para meu filho, dou valor para minha mãe. Eu quero estar junto deles, eu quero fazer eles felizes, eu quero poder levar para as pessoas a palavra. Porque eu sei que as pessoas estão sofrendo, Marcos. Eu sei que um usuário de droga está sofrendo. Mano. Eu sei qual que é, depois da abstinência da droga ali que ele usa, acabou. Eu sei que depois disso ele pede a morte, ele chora, ele é aquilo que não é aquilo que ele quer para ele. Eu sei tudo isso, o que um rapaz passa que usa droga. Eu sei o que um traficante passa. E eu sei as consequências que ele carrega. A família. Então, assim, hoje eu quero mostrar para eles, que tem um Deus que muda a vida, mano. Da mesma forma que mudou a vida. O Deus que dá paz, um Deus que dá alegria sem precisar da droga, sem precisar da embalada. Deus que te dá paz, que excede todo entendimento. Você não passa dificuldade, eu passo dificuldade diária, irmão. Mas eu tenho a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo, que eu sei que Ele me tirou da pior. E tudo que eu estou passando hoje é para a glória de Deus. E todo o processo é necessário para o nosso crescimento. Então, hoje, o que eu passo não é nem fichinha do que eu já passei. Quando eu acho que está difícil, eu olho para trás e falo, rapaz, aqui não é nada, não. E, assim, eu quero evitar dores de muitas pessoas, de muitas famílias. E quem está me ouvindo, que está vivendo essa vida que eu vivi, ele sabe que é verdade. Mas agora ele também tem a esperança, que sabe que Deus, da mesma forma que mudou a minha vida, pode mudar a vida dele. Deus pode dar o alívio para a alma, pode curar o corpo, pode curar o espírito, pode curar a alma e pode dar uma nova oportunidade. Deus é o único que não vai nos julgar, irmão. Eu acredito de uma forma, Marcos. Se tivesse algum santo na terra, Deus já tinha recolhido. Por mais que você tenha feito de errado, às vezes você acha que não é merecedor. Eu também achava que não era merecedor, por tudo que eu tinha feito de errado. Mas Deus nos dá uma nova chance. E quando Ele dá uma nova chance, Ele te dá capacidade, te dá estratégia, te dá sabedoria, te coloca pessoas de verdade no seu caminho.
Isso que é o legal de tudo, mano. E como é que foi, assim, William, quando você ficou 4 anos preso, 4 anos. até 2020? 2021 saí, 2021 Você ali. saiu em 2021. 2020. Você pegou a pandemia ainda dentro Isso, peguei a pandemia. lá dentro. 2020 eu tive a saidinha do final de ano. Aí eu voltei no final do ano mesmo. Aí, janeiro, fevereiro de 2021 eu saí de vez. Minha liberdade. Cara, e como é que foi, cara, quando você saiu assim, que você falou, poxa vida. E agora? Cara, e agora? Agora Isso eu não aí. sou aquele cara. Eu sei que o crime pode bater na minha porta, pode encostar a qualquer Sim. momento. Como é que é isso? Como é que é sair da prisão? Que sentimento que é? A pergunta é essa, que sentimento? É alegria, irmão. A partir de um momento que canta essa liberdade, você sai de lá alegre, pô, feliz, a família te abraça, todo mundo te abraça, vê uns amigos novamente. Mas aí passa um dia, passa 2 dias, 3 dias. E aí, você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família, você saiu sem nada. E a cabeça, como que vai estar? Aí entra a desconfiança da família. Pô, será que ele vai voltar para a vida errada de novo? Os amigos das antigas começam a voltar. Pô, tem um negocinho aqui, tem um negócio ali, eu sei que você está precisando de dinheiro. E aí você já pôs na sua mente que você quer mudar de vida. Mas aí você tem que lutar contra as suas vontades, contra as suas necessidades. Porque você precisa de alimento para a família, você precisa comer, você precisa... Aí eu comecei a entregar uns currículos pela minha ficha. Era difícil, emprego. E aí os amigos vêm e eu falo, poxa, e agora, mano? E eu lutando contra a vontade de fazer as coisas, porque eu sabia que a consequência ela é pesada. Mas, porém, também tem a dificuldade, a desconfiança, que você não consegue arrumar emprego, a família começa a desconfiar. E eu saí do presídio, eu fui morar dentro de um cômodo com a minha esposa com um colchão no chão. Só eu não tinha nada, só um colchão no chão. Você é dos filhos? Meus filhos moravam na casa da frente da minha sogra, para poder alimentar, que lá tinha a cama deles. Como eu fui preso, então eles ficaram na minha sogra com a minha esposa lá, porque lá tinha alimentação, eles passaram tudo junto ali. E eu com a minha esposa na casa do fundo, e meu filho, minha filha e meus sogros na frente. Minha sogra, né, que meu sogro já tinha falecido. E ali, minha esposa trabalhando no aeroporto. Passar uma semana, eu falo para ela, não tô conseguindo emprego, tá difícil. Ela, não, vai dar certo. Ela sempre acreditando que ia dar certo. Cabeça firme, eu tô conseguindo trabalhar, eu tô conseguindo alimentar, colocar alimento dentro de casa, fica em paz. E aí meu primo me emprestou um carro para fazer Uber, né? Com a conta dele, ele tinha conta e eu consegui trabalhar com a conta dele para poder... Só que aí roubaram o carro, eu fazendo Uber. Os moleques vieram, roubaram o carro. Aí eu senti, a primeira vez eu senti como que é estar do outro lado. Você estava dirigindo? Dirigindo, o passageiro entrou e colocou a arma, levou o carro. E o carro não tinha seguro, rapaz. Meu Deus. Aí eu falei, poxa, e agora? Um HB20? Eu falei, poxa vida. Era com a conta dele. Aí liguei para uns amigos, tudo chegou para lá, para cá, conseguimos achar o carro. O carro era dele também? Era do meu primo. Ele me emprestou, né, para mim. Tipo assim, os pessoal tava com medo de eu voltar para a vida errada. Então, os meus parentes que me amavam de verdade ali, que estavam do meu lado, estavam fazendo de tudo. O meu irmão mandava, pô, olha, vou te mandar uma grana aí, se preocupa não, vai dar certo, tá difícil mesmo pra todo mundo. Meu primo, pô, tô com o carro aqui, tá parado, eu não tô fazendo Uber, meu. Pega esse carro aqui, vai fazer Uber lá e só coloca gasolina mesmo. Aí roubaram o carro. Roubaram o carro. Acabou fazendo uns contatos. E aí que entra, Marco, que você começa a sentir tudo que você já fez com as pessoas. Você sabe como que é você tá com um revólver na sua cara, irmão. A sensação que você sente, né? E eu passei aquela situação. E eu vi que não é fácil, mano. E levaram o carro, irmão. Depois nós conseguimos achar o carro, eu vi o carro, mas eu não quis mais trabalhar de Uber. Aí ia descarregar caminhão para ganhar R$50 lá nas transportadoras, mas nada fixo. E aí eu comecei a empreender, foi onde que entrou a vender roupa. Comecei a ir no Brás, pegar as camisetas lá e comecei a vender na vila, para o pessoal do futebol, para os amigos, montava banca na feira e comecei a trabalhar com roupa, que eu não conseguia trabalho registrado. Mas o pior de tudo, mano, quando você falou ali, quando nós saímos qualquer dificuldade, é a desconfiança, mano. Todo mundo fica te olhando ali com desconfiança, você, tipo, como um coitadinho que quer te dar as coisas e amigos quer te abraçar pra cá, os familiares quer te abraçar pra lá e todo mundo, na verdade, desconfiando, né? Existe essa questão da discriminação pro trabalho? Existe. Existe. Ali o cara fez presidiário. Existe, já cheguei numa cela até constrangedor, mano. Cheguei na cela pra trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã descarregando caminhão, carga e descarga.
E fizeram a entrevista todo mundo junto, então, né? Perguntando, e você tem estudo e tal? E perguntou, você tem passagem? Eu falei, tenho passagem policial, não tenho estudo. Enfim, na meio de todo mundo ali, meio que como constrangedor. E eu não consegui emprego, irmão. De verdade, até pra... esse trabalho era para trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã para ganhar R$50, irmão, para descarregar caminhão. E eu não fui aprovado, irmão. E eu falei, meu Deus do céu. E aí começa a vir aqueles momentos difíceis, você olhar e às vezes sua esposa sair para trabalhar e você acordar na casa do fundo da sua sogra e falar, pô, pra onde que eu vou agora, irmão? E ficar com vergonha até de ir lá tomar um café, sem emprego, uma situação muito constrangedora para mim. Você como homem querendo mudar. E eu orando a Deus, falei, meu Deus, me dá uma... E eu fui no culto uma vez, uma pastora pregando, ela falou, olha, eu vejo você com um comércio, um empresário. E eu falei pra minha esposa, essa mulher acho que tá doida, pai. Não é possível, não tem nem... Não sei fazer nada, eu nunca empreendi, não tem... E aí foi indo, eu comecei a comprar roupa e vender, e comprar e vender, as coisas foram acontecendo. Hoje nós viramos referência lá no Brás, coisa de 3 anos. E eu comecei... Todo dia estar no Brás de manhã, pegava as roupas, ia pra vila, vendia. E aí, de tanto eu estar no Brás todos os dias, você começa a fazer amizade com uma pessoa, com outra. É um rapaz da banca, né? Barão de Ladário, em frente ao Shopping da 25 que pegou fogo. Sei. Sabe? O Shopping da 25 que pegou fogo lá, passou na reportagem ano passado. Fez um ano agora. O rapaz falou, pô, monta uma banquinha aqui do lado da minha aqui, pô. Aqui passa muita gente, você vai se dar bem, você... Aí eu montei lá, comecei a ir pro Brás. Vendeu. Um amigo tinha um carrinho lá, um Fiat Uno 93, a porta amarrava com cinto de segurança, sem documento. Falou, pô, pega esse carro aí, eu vou te vender, você vai me pagando por semana aí. E eu fui mandando R$100 por semana, às vezes eu mandava 50, e usava o carro para levar a banca e as mercadorias pro Brás. E todo dia eu tava indo e voltando. Às vezes o carro quebrava na rodovia, aquela luta toda. E as coisas começaram a acontecer, mano. Começou a acontecer, às vezes eu vendia R$200, vendia 300. Caramba. Aí eu fui pegando amizade. Legal. Aí até que eu conheci um rapaz muito forte no Brás lá, e ele falou, pô, eu vejo que você é um cara esforçado. Às vezes eu chegava no Brás 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ficava até 4 horas da tarde. Chegava na madrugada, ficava o dia inteiro. Ele falou, tô com 6 mil camisetas ali, meu. Se você conseguir vender pros lojistas ali, você vai ganhar R$2 de lucro. Eu lembro que esse dia eu consegui vender 6 mil camisetas no dia, mano. 6 mil camisetas. 6 mil no Os dia. lojistas ali. A R$2 lucro, você levantou 12 mil. 12 mil assim. num dia. Aí foi onde que eu consegui comprar as coisas pra dentro de casa. Já levei minha patroa pra passear, comprei umas roupinhas novas. Poxa, aí naquele dia eu falei, meu, é isso aqui que eu quero pra mim. Aí comecei a estudar sobre roupa, sobre tecido, comecei a me aprofundar sobre estudo. Mesmo assim na banca, comecei a fazer curso de oratória. Aí você alimenta a mente. Aí você Aí fala, não dá pra você ficar pensando nas não, coisas ruins. isso. Aí foi onde eu comecei a me ocupar. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, meu. E aí eu comecei a estudar, a fazer curso de oratória para poder me comunicar melhor, que era uma coisa que eu tinha dificuldade de me Eu comunicar. vi nos vídeos, você é bem comunicativo. Então, aí eu fiz alguns cursos de oratória, né, para poder se comunicar melhor. E isso foi muito bom porque eu consigo passar a minha história para as pessoas, né? Me comunicar com as pessoas e mostrar tudo que Deus fez na minha vida. Hoje eu vou levar a palavra nas igrejas, nos presídios. No presídio eu fui lá, né? Eu tento ir em outros, mas aí tem que ter capelania. É um curso que eu preciso fazer ainda. Por eu ser ex-presidiário, então tem toda uma burocracia, né? Mas aí esses cursos de oratória me ajudou muito a me comunicar Esse com as presídio vendas. que nós vamos ver no vídeo ali, que eu vejo, Sim. é o que você ficou. É o que eu fiquei, em Minas. O que acontece com esse presídio? O seu Cristiano hoje, ele é o diretor do presídio. Ele, no tempo que eu estava preso, ele era agente penitenciário. E ele via todo o meu sofrimento lá. E ele era evangélico, ele é evangélico. Então ele me ajudava muito. Questão de envelope para me escrever para minha família, com pasta de dente, com sabonete. Ele via toda a minha situação. Ele me ajudava muito. E hoje ele virou diretor do presídio. E aí ele me chamou para poder ir lá, poder contar minha história, né? E quando eu cheguei lá, tinha pessoas que estavam presas comigo lá, em 2020, 2018, que estão lá até hoje. Nossa. E aí, quando eles me viram, eles deram um choque, né? Já estão no fim da caminhada. Até uns falou, pô, deixa o telefone aí, quando eu sair, eu vou te procurar, você me dá uma força. Eu falei, na hora. Então, assim, eu consegui levar lá para eles que lá não é o fim. Às vezes lá é uma vírgula e Deus dá a caneta e um papel em branco pra gente poder escrever nossa história. E aí eu consegui entrar lá por causa disso. E lá hoje, tem de 7 celas, tem 2 que é já só cela de pessoas cristãs, evangélicas ali. Já teve batismo lá, nas águas. E esse camarada tá podendo revolucionar o presídio. Poxa e aí... vida, cara, que história, velho. Nossa. É emocionante, mano. E aí eu comecei a trabalhar na banca lá, irmão. Comecei a vender roupa. E até que
meados de 2022 ali, o Rapa, já ouviu falar do Rapa? Todo mundo, acho que do Brasil inteiro conhece o Rapa, que passa lá levando tudo. Acabou levando tudo minhas mercadorias, levou banca, levou tudo, irmão. E eu tinha algumas coisas consignadas, acabei ficando um pouquinho de dívida. Eu sentei na calçada, aí começa a vir de novamente. Porque, assim, Marco, não vamos ser hipócritas, tá? É a pura verdade. Todo dia a gente tem que lutar contra o nosso velho homem. Ele tá dentro de nós, mano. Então, todo dia eu tenho que lutar com as minhas vontades, com meus desejos. Então, todo dia é uma luta diária com a minha mente. Todo dia, todo mundo tem sua luta diária. E a luta, às vezes, não é nem contra as pessoas, a luta é contra você mesmo. Porque uma dificuldade, quando vinha dificuldade, eu ia usar droga e aquilo passava no momento. Então, quando tinha uma luta, eu ia fazer outras coisas. Hoje não. Hoje nós temos que lutar todo santo dia com essas nossas vontades, com os nossos desejos, com os desejos diários. E isso que é o mais difícil, a nossa luta contra nós mesmos, a nossa luta interna contra a nossa mente. E todo mundo tem essa luta interna, contra a sua própria mente, contra os seus desejos, contra as suas vontades. Às vezes dá vontade de chutar o balde, de chutar tudo, de falar umas verdades aí. Mas nós sabemos que tudo tem a sua consequência. Então nós fizemos uma escolha na nossa vida, que é ser uma pessoa melhor a cada dia. Então nós temos que entender que vai vir dificuldade cada vez maior para querer estabilizar nós, para querer que nós voltar para o passado. Mas nós sabemos a dor que é o passado. Então você sabe que você fizer coisa errada, você vai colher as suas consequências. E aí depois que você aprende a lei do retorno, irmão, todo dia você quer plantar coisas boas, porque você sabe que se você fizer uma desviada, o pé vai vir coisas complicadas. E aí você fica com esse receio, né? A lei do retorno, e ela é verdadeira, verídica, porque hoje tem muitas pessoas que acham que tá dando volta em alguém, que tá agindo de má fé, que tá prejudicando outras pessoas, que vai ficar por isso mesmo. Não, e nem é Deus, é a vida mesmo que vai te trazer as consequências. Então, e depois que você aprende isso, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa pura, uma pessoa que quer sempre fazer o bem, porque você sabe, de uma forma ou outra, Deus vai te recompensar. E às vezes não é nem com bens materiais, mas é com a sua paz, com a sua saúde, com a família, com a estrutura que Deus está dando. Uma base, né, na verdade. Uma base. Essa é a pura verdade, mano. A gente tem que aprender a lei do retorno. E quem não conhece, um dia é bom conhecer. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco dessa história. Então, o Thales vai, nesse momento, colocar. Eu quero que você que esteja em casa aí agora, acompanhe com a gente a história do William, né? É um documentário, né? Resumido aí em praticamente 10, 11 minutos. E que você vai conhecer a história bem sintetizada do que ele contou aqui. Vamos assistir agora, nesse momento, aqui no Podvisão. Em 2016 eu estava fazendo esse caminho para este lugar de Minas Gerais com a cabeça totalmente diferente da que eu tenho hoje. Minhas intenções eram as piores possíveis. Trazendo droga, minha mente era montar ponto de droga e expandir esse negócio. Botar pessoas para trabalhar para mim. Minha perspectiva de vida, minhas intenções eram das piores possíveis. Nessa trajetória eu não contava desse imprevisto, que foi a maior experiência que eu tive na minha vida. E hoje eu me tornei essa pessoa que eu sou por causa dessas experiências. Quando foi inaugurar lá o Fome, foi no dia que eu ganhei a liberdade. Ninguém estava manejando os pesos para lá e falou, William, nós vamos essas coisas. 4 anos sem ver filho, sem ver mãe, sem ver esposa, sem ver amigos. Amigos, né? Entre aspas, né? Não tinha ninguém, só eu e Deus aqui mesmo. Às vezes aqui, muitos pensam que é o ponto final. Eu sei que aqui tem muita opressão. Pessoas pensando em suicidar, pessoas querendo que não vai ter mais jeito para a vida dela mudar, mas eu vi como prova viva que é capaz de mudar. Hoje eu tô com a minha empresa, tô com um carro, uma BMW 320i, top. Não, eu tô em São Paulo, vim só pregar a palavra pra vocês aí, trazer umas bíblias pra vocês aí, mano. Porque a dor na alma era tão grande que eu queria sentir a dor no corpo pra ver se aliviava a dor na alma. A dor na alma que só você sente quando você deita na sua burra. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele ama a tua vida. Foram 4 anos longe da minha família, longe de tudo, mas nunca longe de Deus. Foi lá que Ele me achou, no meio da dor. Hoje volto lá, não para cumprir pena, mas para cumprir propósito. E hoje, 10 anos depois, estou indo para o mesmo lugar, mas para plantar coisas boas. Estou levando, semeando, mais de 150 Bíblias, estou levando para esse lugar.
porque foi isso que mudou a minha vida. Um presente, uma Bíblia que eu ganhei que eu tive lá dentro. E eu vou trazer esse presente para essas pessoas que estão lá. Então hoje eu estou indo fazer essa plantação. A Bíblia diz que era um versículo que eu acompanhava muito lá. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha a plantação que nós estamos indo fazer lá hoje. Dizer que Ele ama a tua vida, que Ele pode mudar a tua história. Mas para Deus fazer, irmão, depende mais de você do que de Deus. Porque se eu não quisesse, Deus não ia mudar a minha vida. Eu sei que eu fiz errado, eu vou pagar e eu estou liberto a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente que está aqui fora, irmão, com carro bom, com casa boa, com dinheiro na conta, mas está mais preso que vocês aí dentro. Porque a prisão está na nossa mente. A prisão está aqui, irmãos. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, rica, só que está em depressão profunda, tentando tirar sua própria vida. E hoje então tudo aí, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? O William hoje está bem. Mas já dei trabalho também, né, mãe? Fiz muita raiva. O William também, né? Já fez muita raiva. Ficou quantos anos longe de mim? Ficou lá o preso? Ficou 4 anos, né? 4 anos sem ver ele, né? Era um sofrimento, porque será que tá comendo? Será que tá passando frio? Pessoal, vocês acham que eu tô vendo a vista aqui, né? Mas olha só o que nós achamos no meio do caminho da estrada. Como todos sabem, nós estamos indo para Açucena, presídio de Açucena, onde eu fiquei lá por cerca de 4 anos. Eu fiz essa missão aí, vim com o meu carro para poder fazer uma ação lá, poder pregar a palavra de Deus e poder falar para eles, da mesma forma que Deus mudou minha vida, também vai mudar a vida deles, mano. Só basta eles querer. Só que no meio do caminho eu encontrei essa benção aqui, ó. Não deu para desviar, porque estava na curva ali, ó. E aí eu tive que passar pelo meio, o carro pelo meio desse esquema aqui, ó. Isso aqui é um calço que fica nos pneus dos caminhão. E acabou estourando o kart, olha o tanto de óleo que vazou. Estourou o kart do carro. Mas uma coisa é certa, a palavra vai ser pregada, as Bíblias vão ser entregues, todas as coisas que vêm para acontecer, é para acontecer, e é para tirar lição. O que não mata, fortalece, certo? É necessário quebrar, às vezes é necessário furar, às vezes é necessário sentir dor, carregar peso. Enfim, toda a construção tem um desconforto muito grande. Quem mexe com obra ou quem constrói sabe como é complicado a construção, mas é necessário. Depois que está tudo pronto, você vê o que valeu a pena, tudo aquilo que foi passado para construir. Então foi nessa construção de muita dor, onde eu fiquei preso, privado da liberdade por 4 anos. Foi nessa construção que eu vi o valor da vida, o valor da liberdade, o valor da família, o valor de poder ir e vir. Foi nessa construção que eu passei privado, longe de tudo e de todos, onde eu pude dar valor à minha fé, pude ver a mão de Deus ao meu favor. No teu poder, suas vozes, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Sofri muito. Hoje eu tô de pé porque Deus é comigo e tem me sustentado, né? É orgulho, mãe? Eu quero chorar, né? Mas não tem jeito. É muito mesmo. Eu fiquei muito feliz. Mesmo assim, Satanás quis barrar, né? Dele chegar até lá, mas ele foi e fez a obra do Senhor. E essa semana, na sexta-feira, uma irmã falou: grande vai ser a bênção, mais ainda, a vitória para o seu filho. Viu? E eu tenho muito orgulho, irmãos. Meu filho tem muito orgulho de todos, né? Hoje, depois de tudo que vivi, estou de volta. Voltei diferente, voltei transformado e voltei com a verdade que me libertou. Voltei com a Bíblia, voltei com a verdade, voltei com o peito cheio de esperança. Tem muita gente ali ainda presa na angústia, na depressão, na ansiedade, não só presa fisicamente, mas presa na alma, presa em vários sentimentos. E é isso que Deus quer libertar nós. E um dia eu fui assim, mas Jesus me libertou de dentro para fora. E hoje eu quero levar isso para outras pessoas. Da mesma forma que Deus me libertou, Ele pode libertar qualquer um. Só basta você querer. Porque a graça dele te alcançou.
tem solução, mas para mim, para você que está com vida, tem uma solução. Aleluia. Tudo que o crime não me deu, que eu tinha ilusão de ganhar no crime, trabalhando honestamente com Deus na minha vida, consegui tudo, um carro bacana, uma família restituída, uma empresa estruturada, a presença de Deus, que é isso que é o melhor, né? Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele ama a tua vida, que Ele pode mudar a tua história, mas para Deus fazer, irmão, depende mais de você do que de Deus. Porque se eu não quisesse, Deus não ia mudar a minha vida. Eu sei que eu fiz errado, eu vou pagar e eu estou liberto a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente que está aqui fora, irmãos, com carro bom, com casa boa, com dinheiro na conta, mas está mais preso que vocês aí dentro. Porque a prisão está na nossa mente. A prisão está aqui, irmãos. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, rica, só que está em depressão profunda, tentando tirar sua própria vida. É no nosso limite, à beira do fracasso, que Deus se revela a nós. É quando a gente quer gritar e desabafar, mas não existe voz. É aí que Deus chega e diz: filho, não temas, eu estou aqui. Irmão, Deus é contigo, é só acreditar, você vai conseguir. Eu tenho orgulho disso, sua mãe. Só você que acredita Eu te amo muito e amo todos os meus filhos. Todos os meus filhos são muito bons para mim, né? E eu tenho orgulho mesmo. Hoje eu choro, mas eu choro de alegria, né? De tristeza não, viu? E o recado que você tem para mandar para as mães que têm um filho aí, para não desistir, né? Então, e as mães que têm seus filhos na droga, na prostituição, que foi atrás de uma grade, não desiste de orar, não. Sempre ora, porque a oração de uma mãe tem muito poder, viu? Ana ali orava, né, pelo filho, ela queria um. Mas a bênção dela chegou e a minha bênção também. Eu sou muito abençoada e meus filhos também. Amém? Amém. Eu sei que está difícil suportar essa tribulação, mas faça o possível, meu querido irmão, e o impossível por você. E você que está achando que não tem jeito sim. Olha só para mim. Olha de onde Deus me tirou. Olha só tudo que Deus fez na minha vida. Se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Então, quem sabe você está na maior prisão, que não é dentro de uma cela, mas é dentro do seu quarto escuro, dentro da sua angústia, dentro da sua tristeza. A maior prisão está na nossa mente. Então, hoje Deus veio para te libertar a sua alma, seu corpo, seu espírito. Amém? Porque quando Deus liberta, verdadeiramente sereis livres. E eu não volto mais como preso. Eu volto como prova viva que Deus é capaz de libertar qualquer um. Basta você querer, independente do lugar onde você esteja. E hoje eu sou o William, pai de 3 filhos, com uma esposa maravilhosa. Hoje eu tenho uma empresa, quase 40 funcionários, trabalha diretamente para mim. Fora os que trabalham diretamente. Há 3 anos e meio que eu saí da prisão, Deus transformou a minha vida, a minha história. Eu vim dessa comunidade, nasci e me criei. Tenho 11 irmãos, filho de mãe solteira. Eu sei qual é a dificuldade das pessoas que vêm daqui, ó. Mas nós conseguimos romper essa barreira. E se eu conseguir, qualquer pessoa é capaz. Rapaz, sem estudo, ex-presidiário, ex-dependente químico. E Deus transformou a minha vida, então Ele pode transformar a sua também. Basta você crer. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isto pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. De pé fortificado, e você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Na verdade é um documentário
porque nós estávamos falando antes, né? Estamos chegando ao final do podcast aqui, mas, William, é a história de vida vivida, né? O testemunho, a experiência, né? Não é a história de ninguém que você está contando. História minha, a história irmão. sua, né? E, bom, eu queria muito, assim, te agradecer, porque eu tenho certeza que quem está em casa agora, né? Nessa noite de quarta-feira, assistindo o Podvisão, está tendo, nesse momento, uma conexão com uma superação muito grande, né? Com uma superação de que é possível, né, em condições precárias de uma infância de muitas dificuldades, de muitas poucas oportunidades e com uma grande chance de estar na criminalidade e, estando na criminalidade, chegar ao fundo do poço, de ser colocado num espaço mínimo de uma cela com demais detentos, por ali passar um certo período, alguns passam pouco tempo, outros passam mais, mas, na verdade, quando você encontra Deus, e esse Deus do impossível, ele faz a improbabilidade se tornar probabilidade de você poder ter um instrumento como a Escritura Sagrada, que é uma Bíblia, e em cima dela você ter um entendimento de que a palavra pode alimentar o teu coração e alimentar o teu espírito, e em cima disso a tua alma se transformar, e aí sim você consegue transformar você para viver num mundo melhor. Eu estou dizendo isso porque a igreja, ela não muda o mundo, e a Bíblia também não muda o mundo, mas ela muda o homem. Sim. A igreja muda o homem, ela muda, a Bíblia muda o homem, e o homem pode mudar o mundo. Sim. Então, eu acho que entendo que é em cima disso que nós precisamos hoje nos alimentar. E você aqui me trouxe uma experiência viva, e quem está em casa hoje, eu tenho a mais absoluta certeza que teve conosco aqui uma noite maravilhosa, uma noite de experiências e uma noite de que o improvável não é o impossível. E esse Deus é o único que pode trabalhar, viu, William? É Deus, eu falo que é Deus em tudo, irmão. Eu não tenho capacidade de ter uma empresa, eu não tenho capacidade de tocar uma família, eu não tenho capacidade de nada, irmão. Se não é Deus na minha vida, eu não sou ninguém. Se não é Deus que me direciona, se não é Deus que me guia. Então, assim, tudo é pra glória de Deus. Eu tenho Hoje, certeza. eu tenho um carro bacana, tenho uma casa bacana, meus filhos estudando na boa escola. Mas eu sei que, se não fosse Deus, nada disso poderia ser possível. E se amanhã ou depois também, se não tiver, eu sei que pode me faltar tudo, só não me pode faltar a presença de Deus, irmão. Porque a presença de Deus, ela muda o homem, ela direciona você, ela abre portas. A presença de Deus te coloca em mesas que você jamais poderia sentar. A presença de Deus, ela te coloca em lugares Inimagináveis, né? Então hoje, assim, eu inverti a situação. Antigamente eu tinha que agradar os homens. Muitas vezes agradava a Deus. Hoje minha preocupação é agradar a Deus. Se tudo isso que nós estamos fazendo para a glória de Deus, eu estou junto. Qualquer coisa que for fazer para a glória de Deus, eu estou junto. Agora, se for para aparecer ou para agradar o homem, não. Eu prefiro agradar a Deus. É por toda a honra e glória dele, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas muito obrigado mesmo, de coração. Se foram 400 quilômetros de vinda e 400 quilômetros de volta, de retorno, mas eu tenho certeza que nós podemos deixar uma mensagem muito bonita e que você vai acompanhar nos Instagrams aí, não só da Igreja Visão do Evangelho, que é o @Igreja Visão do Evangelho Franca, mas também, né, no nosso Instagram, no nosso podcast, né, que é o @podcast Podvisão. Eu tenho certeza absoluta que você vai acompanhar trechos, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E a emoção aqui, ela é apenas um desenho daquilo que a gente tem como sentimento. Sim. Mas, na verdade, mais do que isso, é esse exemplo de que é possível. Sim. E Minha você, ideia é essa, irmão. e você é o testemunho vivo de que é possível. Sim, eu não meço esforços para poder levar a minha mensagem, sabe? Até em negociação, que às vezes nós estamos no meio de negociação, onde envolve grana, e já chegou pessoas que falaram, pô, você não é desnecessário você falar isso. Eu falo, não, eu quero fazer negócio que a pessoa conheça a minha história, conheça quem eu sou, conheça de onde que eu vim. Porque não, meu foco não está em grana. Grana é consequência do meu trabalho, é consequência do que Deus acha que eu tenho que ter ou não ter. Tudo está no controle dele.
Então hoje minha preocupação é levar essa história para o máximo de pessoas possível, para que alcance e as pessoas usem a minha história como exemplo de mudança que ela pode também mudar de vida. Então assim, se eu conseguir através desse podcast alcançar uma vida e essa vida ser transformada por essa história, ter esperança de mudança, ter esperança de melhora, para mim já valeu todos esses 800 km que eu rodei hoje aí, de ida e volta. Meu, um prazerzão, muito bom. Muito Maravilha, bom. obrigado, William. Eu que Deus agradeço. abençoe e que tenhamos outras grandes oportunidades de poder estar falando, contando a sua história, testemunhando e falando aí essa força que você tem interior, maravilhosa. Isso aí, prazerzão. Gente, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, de estar conosco acompanhando o Podivisão. Que você tenha uma noite de quarta-feira agradabilíssima. Nós conversamos com o William Lopes, né? Ele que veio direto de São Paulo trazer esse depoimento, esse testemunho maravilhoso, essa história de vida. Fiquem com Deus e mais uma vez eu sempre digo, né? A igreja não muda o mundo, mas ela muda o homem e o homem muda o mundo. E assim é no esporte, e assim em vários segmentos da vida. Beijo no coração de vocês. Mais um Podivisão. Foi. Valeu.